Olá, gente, tudo bem? Nós vamos fazer análise de uma prova da VUNESP, uma prova de educação infantil da Banca VUNESP de Piracicaba que foi aplicada em 2019. O objetivo, gente, é a gente mostrar como que é o estilo da Banca VUNESP, como que ela faz a prova, né? É um processo seletivo, mas a VUNESP também capricha bastante aí nos processos seletivos. Então vamos mostrar o estilo da banca, questões sempre longas, né? Alternativas grandes, para a gente conhecer a banca. Então você que vai prestar aí concurso da VUNESP é importante. E também você que vai fazer o seletivo aí de Piracicaba, por exemplo, que está aí, vai ser agora, né? É importante você acompanhar. E é uma prova, claro que a gente aqui não vai fazer análise de todas as questões, né? Senão ficaria muito longo o vídeo, mas vamos mostrar para vocês aqui o essencial de uma prova da VUNESP, tá? Então, município de Piracicaba, prova objetiva, substituto de educação infantil, 40 questões, né? Processo seletivo, as regras as mesmas, duração de 3 horas, né? Só pode sair após 75% do tempo, então você tem bastante tempo aí para ficar lá, né, para revisar suas questões, e na prova da VUNESP isso é extremamente importante. Vamos falar aqui das questões em geral, né? Aqui as 3 últimos candidatos ficam até que o último entregue a prova, isso é uma regra, né, da VUNESP. E aí, das proibições, enfim. Né? Aqui a carinha da prova, essa foi em 2019. Eu já vou logo para as questões de legislação. Depois eu volto aqui para comentar um pouco sobre português, só uma geral, né? Para dar característica. Não é meu objetivo explicar a prova de português nem a de matemática, mas só para mostrar as características aqui da prova, rapidamente, para vocês conhecerem. E eu já vou lá para a legislação, vou falar também de matemática, né? Falar aqui um pouco da pedagógica, mas vou abordar primeiro aqui as questões de legislação, depois vamos voltar aí para as questões pedagógicas. Eu nunca gosto de começar a prova pelo número 1, né? Eu gosto de começar a prova por aquilo que eu me sinto mais seguro. Eu, por exemplo, gosto de legislação. Então, o que eu faço? Eu começo por legislação. Por quê, gente? Porque a VUNESP ela tem questões muito longas. Então, por exemplo, eu tenho um desempenho melhor em legislação e no pedagógico. Então, o que eu faço? É um momento que eu tenho que estar bastante atento, né? Então eu procuro a parte que eu conheço mais, porque não posso errar essa parte que eu, né, tenho um desempenho melhor. Então depois eu vou para português. Eu, por exemplo, que gosto menos de matemática, matemática me exige mais, eu faço por último. Mas isso você tem que saber qual o melhor estilo para você fazer a prova. Esse é o meu, né? Eu consegui descobrir que eu funciono melhor assim. De repente para você é diferente, lembrando que cada pessoa é uma pessoa e tem características diferentes, tá? Então vamos lá, 33. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, tem aí um simulado de BNCC no meu canal. Nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como. Isso aqui, gente, é central nas provas de educação infantil, educar e cuidar, né? E aí o cuidado como, entendendo o cuidado como. E aí a questão traz as alternativas aqui. Um meio de desqualificar e desvalorizar o trabalho do professor, pois há o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição e a família. B. A ação que deve estar restrita às crianças de até 3 anos. As crianças de 4 e 5 anos devem apresentar total autonomia. A. C. Alguém dissociável do processo educativo, ou seja, educar e cuidar devem ser considerados elementos inseparáveis na educação infantil. D. O ato do professor exclusivamente no primeiro semestre de orientar as crianças a limparem o nariz e lavarem as mãos. E E. Elemento que deve ser realizado unicamente pelos profissionais responsáveis pela limpeza da escola. Gente, educar e cuidar, eu falo isso nas minhas aulas e repito, e falo, educar e cuidar
são indissociáveis do processo educativo, principalmente, né, elementos inseparáveis na educação infantil, e você não pode esquecer isso. Gabarito letra C, gente. Jamais, né? O cuidar aqui, o cuidado para os profissionais da limpeza, né? Essa visão de que o cuidado não faz parte da educação, que desvaloriza a educação. Isso não é uma concepção que está na BNCC, não está na nossa legislação. Educar e cuidar são indissociáveis, tem que guardar isso. A VUNESP adora perguntar isso, pergunta direto, cai direto em várias provas, e você tem que lembrar isso, tá? 34, ó, ao refletir, aqui uma questão pedagógica, tá? Ao refletir sobre o trabalho pedagógico e organização dos conteúdos na educação infantil, Oliveira, 2002, argumenta e sugere o trabalho com propostas de atividades culturalmente significativas e afirma que na educação infantil deve-se trabalhar, entre outras, com, né? Aí ele coloca a cartilha, a memorização e ainda com pedagogia focada no produto e na produtividade. Gente, isso tem cara da educação brasileira, da legislação brasileira, da pedagogia brasileira, né, das nossas linhas pedagógicas, não só do Brasil, mas do mundo, né? Cartilha, memorização, não, né? Tá fora isso. B, as linguagens verbais, musicais, dramáticas, corporais, entre outras, ou seja, as múltiplas linguagens. Olha que legal essa aqui, né? Quando a gente pensa na educação atual, contemporânea, na nossa legislação, nos nossos autores aí do Brasil, do mundo, a gente pensa sempre nessa educação ampla, né? Amplitude. Pense em amplitude. Olha aqui, ó, essa alternativa, como ela é boa, né? Ela fala de tudo, linguagem verbal, dramática, plástica, corporal, entre outras múltiplas linguagens, amplitude, lembra isso está no DNA da nossa educação. Eu já cravaria a letra B aí, tá? Mas vamos ver outra aqui, ó. C, as tarefas ritualizadas de colorir desenhos mimeografados ou fotocopiados, de colar papel, não, né? Não. Ritualizado, né? Não, tá fora. Tarefas iguais para todos a serem realizadas no mesmo ritmo, especialmente com trabalhos à mesa e cuja metodologia é centrada no professor. Eu comecei aqui dando um exemplo de como fazer uma prova do meu estilo. Por quê? Eu estou falando, nem todo mundo é igual, gente. Cada um tem sua diferença, cada um tem seu ritmo, né? Existem pessoas que gostam de começar pela matemática, porque consegue resolver mais rápido matemática. Não é o meu caso. Cada um tem um ritmo de fazer prova, cada um tem um jeito. Isso a criança também. Então, todo, né? A gente estaria jogando fora aqui se a gente marcar a nossa ideia, a nossa concepção de educação. Então, também não é. Ó, os rituais, as filas, as formaturas, as suspensões por mau comportamento e o abaixar a cabeça na mesa. Essa aqui é absurda, né, gente? Já descarta de cara, então, realmente o gabarito, letra B de bola. Veja, gente, é difícil essa questão? Você não pode não ter lido Oliveira, mas você conseguiria fazer essa. Porque se você pensar na nossa concepção de educação, no nosso DNA, que é da criatividade, da dinâmica, da amplitude, né? Nada de ritualização, de cartilha, de memorização, né? Então, se você tiver isso na sua mente, ó, mesmo que você não tenha lido o autor, você consegue responder essa, tá bom? Gabarito letra B de bola, né? Vamos lá, Fonseca 2008 afirma que para Piaget a inteligência é resultado da experiência do indivíduo. Segundo ele, é através da experiência como ação e, portanto, como motricidade que o indivíduo simultaneamente integra e incorpora o mundo exterior e o vai transformando. Conforme Piaget, a inteligência humana concretiza-se na adaptação do homem ao mundo exterior. E a adaptação é essa que tem, em sua perspectiva, dois componentes. Trouxe aqui uma questão clássica de Piaget, né? Inclusive, acabei de gravar um vídeo analisando a prova da RBO e caiu a mesma questão sobre Piaget, né? Sobre Piaget, a mesma questão. Então, é importante
você estudar isso aí, tá? Então, a alternativa A, assimilação e acomodação, é, né, classicamente conceitos piagetianos. Então, já de cara a gente já viu aí o gabarito, né? Assimilação e acomodação. E aí, se você não conhece isso, você precisa olhar esse conceito, porque ele aparece demais nas provas, principalmente de educação infantil. Aí a linguagem e o pensamento, não, né? Não com esse texto aqui, conforme foi dito, zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial, conceito de Vygotsky, né? Leitura escrita não, brincadeira e brinquedo não, gabarito é realmente a letra A, assimilação e acomodação. Vale a pena você olhar isso aqui, porque isso aqui cai muito, muito, tá? Então, para a prova de domingo aí que você vai fazer, olha, vale a pena você fazer aquela leitura lá, né, desses dois conceitos aí, e também das fases do Piaget eu recomendo. 36. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado, entre outras, mediante a garantia estamos falando do artigo 208, tá? Importante isso. Aí a alternativa A, progressiva universalização do ensino superior gratuito. Não, lembra? A banca trocando uma palavra aqui, ó. Não é do ensino superior, é do ensino médio. Ó, a banca tentando te enganar aqui. Ensino médio. B, atendimento ao educando apenas no ensino fundamental. Apenas, ó como limitou. O que eu falo da nossa lei? Nossa lei é ampla, né? Colocou um amplo apenas aqui, ó, deu uma limitada apenas ao ensino fundamental por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência odontológica. Ixi, não, né? C, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente na rede de ensino, não, né? É preferencialmente. Então aqui também está errado. Educação básica obrigatória e gratuita do 0 aos 18 anos, nasceu já está obrigado a ir para a escola, não, né? Não, né? Não, a gente sabe que é dos 4 aos 17 anos e não do 0 aos 18 anos de idade. Aqui a banca facilitou, né? Colocou muita alternativa absurda e aí sim o gabarito letra E, educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade, conforme diz o artigo 208. A banca facilitou aqui. Você viu uma característica da VUNESP, né? A VUNESP de vez em quando coloca essas alternativas absurdas, troca aqui letrinhas, olha aqui, ó, trocou exclusivamente, aqui colocou ensino superior, e nos meus vídeos eu alerto muito sobre isso, né? Muito, que é uma característica que a banca faz bastante, a banca VUNESP. Então, educação infantil em creche e pré-escola às crianças de 5 anos de idade. Tranquila essa aqui, hein, gente? Tranquilo, da Constituição, tá? Vamos ver aqui uma sobre ECA, né? Ó, característica da VUNESP. Questão enunciado grande, alternativas gordinhas também grandes, né? Então vamos lá. Andressa, professora de educação infantil, observou que uma de suas alunas de 4 anos apresentava grandes lesões pelo corpo. A criança relatou à professora que apanhava constantemente de seus pais. A docente resolveu consultar a Lei Federal 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e leu, conforme o artigo 18A, a criança e o adolescente têm direito de... Artigo 18A, importante, cai bastante nas provas. Ser respeitado o direito de liberdade como pessoas humanas e como sujeitos de direitos civis garantidos na lei orgânica do município. Nada a ver isso aqui, né? Aqui a banca já avacalhou a questão. Não, o direito à liberdade compreende especialmente a crença, o culto religioso autorizados pelo Estado? Não, né? Estado autorizando o culto religioso aqui, bagunçou tudo, a gente já descartava. Denunciar à autoridade judiciária os casos de exploração, abuso, negligência, extrema pobreza e falta de atendimento médico adequado, devendo receber imediato acolhimento institucional em abrigos? Não, né?
não é assim, né? Não é a criança sofreu ali, já vai para o abrigo. A ideia é sempre tentar manter no núcleo familiar. É claro que se o pai ou a mãe forem os abusadores, tentar ali os parentes mais próximos, né? Para que a criança não perca o vínculo com a família, que é extremamente importante. É claro, se o pai e a mãe são os abusadores, enfim, e aí a autoridade entender que, né, é prejudicial a convivência com o pai e a mãe, se tenta ali os parentes mais próximos, tá? Então, tá fora aqui, né, essa questão aqui também. Sempre que houver suspeita de violação de direitos ou com crianças e adolescentes, também tá fora. Aqui, ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais responsáveis, integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Corretíssimo, né? Então, a questão número 37, gabarito, letra C, tá perfeito, gente. E aqui a gente lembra o caso aí do garoto de Campinas, né, que estava lá no barril. Aquilo é tratamento cruel, degradante, uma violência, um castigo físico horroroso, né? E esse tema foi bastante comentado aí. Então é importante a gente estar atento a isso, certo? Questionar toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e serem ressarcidos na forma da lei por qualquer atentado por ação ou omissão. Não é isso que diz lá, né? Receber como forma de correção disciplinar as seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: encaminhamento de tratamento psicológico, advertência, acesso a curso de orientação. Também não é o que está lá no 18A. Portanto, 18A é gabarito letra C de casa, ou de casa, né? De certo, certo? Então, letra C. Vamos para a número 38. De acordo com o artigo 31 da Lei Federal 9394, a LDB estabelece a educação infantil será organizada, entre outras, de acordo com a seguinte regra comum. Então, outra questão aqui de LDB. A. Avaliação mediante acompanhamento, provas e registro do desenvolvimento das crianças com objetivo de promoção para o ensino fundamental. Não, gente. A pré-escola, né, não tem educação infantil, não tem objetivo de promoção para o acesso ao fundamental. Guarda isso. Não tem objetivo de promoção para o acesso no ensino fundamental. Portanto, não é a A. B. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Ok, certíssimo. Certíssimo, é exatamente isso. Educação na pré-escola, 60% de horas de frequência. Correto. Tá? Carga horária, gabarito letra B. Né? Gabarito letra B de bola, certo? Mas vamos conferir as outras assim, ó. Carga horária de 700 horas, não, né? Distribuída por um mínimo de 180 dias, não é 700 horas, não é 180 dias, né? 800, 200, já elimina essa aí, certo? Atendimento à criança no mínimo 5 horas diárias para o turno parcial e 10 horas diárias para a jornada integral, não, né? Nós estamos falando aqui de 7 horas, né? De 7 horas, jornada integral está errado também, que 5 horas. Estamos falando aqui de 4, tá? Portanto, ó, a banca trocando números aqui, ó. Eu sempre alerto vocês, eles gostam de trocar número. Então, quando você vai estudar, quando aparecem números aí de horas, de tempo, 10 horas, dias, presta muita atenção. Anota no seu caderninho. Olha aqui, ó, 60%, ó, o gabarito, ó, tá? 60% de frequência. A banca adora buscar questões com porcentagens, com número. Então, na hora de estudar, muita atenção. Na hora que você estiver lendo uma lei lá, tiver números lá, você foca ali, que pode virar questão. E aqui, ó, expedição de histórico escolar com conceito e nota que permita testar a fase da escrita na qual a criança e ainda seu bom ou mau comportamento. Não, né? Gabarito realmente letra B. A banca aqui também
facilitou a vida do candidato, aí colocando algumas alternativas absurdas, tá? 39, olha, 39 também é uma questão parruda, como diria um amigo meu, né? Questão parruda, que grande, tá? Conforme o parecer 20 de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, uma atividade muito importante para a criança pequena é a brincadeira. Brincar dá à criança uma oportunidade para imitar o conhecido e para construir o novo, conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que deles faz. Na história cotidiana das interações com diferentes parceiros, vão sendo construídas significações compartilhadas, a partir das quais as crianças aprendem como agir ou resistir aos valores, às normas de cultura de seu ambiente. Nesse processo, é preciso considerar que as crianças... Então, olha só, a banca faz todo um texto ali, né, para chegar na pergunta que falou da brincadeira, da importância da brincadeira, e aí o que nesse processo a gente precisa considerar. Aí vem as alternativas. A, são egoístas. Já começou ruim, né, gente? As crianças são egoístas, né? E apresentam dificuldade em interagir com outras crianças. Por isso é fundamental que a creche ou pré-escola de educação infantil possua grande quantidade de brinquedos para que cada criança possa brincar com o seu brinquedo, né? Então, você está falando de egoísta, você vai ter um brinquedo para cada um, né? Não faz muito sentido, né? Porque aí você está individualizando em vez de estimular o compartilhamento. Então, não faz muito sentido essa alternativa, a gente já eliminaria essa questão, tá? B, são naturalmente falantes e brincantes. Desse modo, cabe ao educador apenas oferecer brinquedos e materiais às crianças e deixá-las livres para que meninos e meninas se desenvolvam espontaneamente, sem intervenção dos adultos. Isso tirou o papel do educador, né? O que eu falo muito aí quando eu falo de educação infantil, eu tenho uns vídeos aí sobre brincadeiras e tal, analisando documentos. É importante o professor, o planejamento da atividade, da brincadeira, né? Não pode ser uma coisa espontânea, joga as crianças lá para brincar, senão qual é o papel do educador aí? Qual é o papel do mediador, né? Se ele vai simplesmente, vocês brinquem aí, se desenvolvam, não é assim, né? Então a gente já eliminaria B também. Ao brincarem juntas, ficam agitadas e criam conflitos. Portanto, a hora da brincadeira na sala deve limitar-se a 1 hora. Eita, olha aqui que eu falo. Criou limitação, gente. Nossa educação, essa coisa de limitar, de separar, de excluir, não é da nossa educação. Não é da educação moderna aí, né, contemporânea, vou falar contemporânea que é mais fácil, dos nossos documentos, da nossa legislação, dos nossos autores pedagógicos, então está fora. E o tempo de brincadeira no parque ou espaço externo deve ser no máximo de 40 minutos, está fora essa alternativa também. Apreciam-se brinquedos que vêm nos comerciais, que já começou com o problema, né? Assim, para evitar a propaganda na escola ou consumismo, deve-se abolir do contexto educativo os brinquedos, desenhos ou comemorações ou imagens de personagens que circulam na mídia. Gente, se a gente fala que a educação, o contexto é importante, o que a criança vivencia é importante, a gente não pode eliminar o mundo dela e falar, simplesmente não existe isso, não existe os desenhos que passam, né? Não existe as comemorações, não podemos fazer isso, porque a criança vive nesse mundo, é importante para ela, né? Então, tá fora também. E aí, aprende coisas que lhes são muito significativas quando interage com companheiros da infância. Além disso, à medida que o grupo de crianças interage, são construídas as culturas infantis. Perfeito, gabarito, letra E de escola, gente. Vocês perceberam que para responder essa prova, se você tiver a concepção da educação, se você tiver essa concepção que a nossa educação é ampla, que a nossa educação valoriza, né? A educação infantil valoriza o brincar e o brincar trabalhado pedagogicamente, né? Não o brincar espontâneo de qualquer jeito, né? Trabalhar. Se você entender isso,
nossa, você já vai acertar um monte de questões. E aqui é gabarito letra E de escola, tá? 40, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Aqui uma questão de inclusão, a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, afirma no artigo 27, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados, né, sistema educacional, e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais e segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Aí fala, exclusivo em todas as modalidades de ensino, especial apenas no ensino fundamental, inclusive em todos os níveis, em tempo integral na educação básica, especializado e seletivo no superior. É aquilo que eu falo. Vamos supor que você, na hora de estudar, você não conseguiu no edital ler a Lei 13.146/2015. Você não assistiu meus vídeos lá, não deu tempo. Aí você fala assim, como que eu respondo essa questão? Pensa no DNA da nossa legislação. Nossa legislação é ampla, é inclusiva, eu sempre falo isso, nossa legislação é inclusiva, sempre pensar em amplitude, pluralidade, gestão democrática, respeito aos direitos humanos, sempre pensar isso da nossa legislação. Qual é a alternativa que é a mais ampla aqui? Gabarito, gente, letra C, inclusive em todos os níveis, aqui, todos, né? Todos. Aí você matou a questão. Na verdade, muitas vezes você não precisa, né? O ideal é você ler, gente. Eu sempre recomendo, leia, né? Leia a lei, é importante. Mas, né? Se você pensar com esse DNA, você já mata muitas questões aí importantes, tá? Então aqui abordamos algumas questões aqui da legislação. Queria mostrar, né, mais uma aqui de pedagógico para vocês, tá? Então, olha só, começa aqui conhecimentos pedagógicos de legislação, vem aqui na questão 26, né? Questão característica da VUNESP. Coloca uma situação ali, né? A professora Fátima, ao iniciar o trabalho em uma escola municipal de educação infantil, foi orientada pela coordenação pedagógica com relação à documentação pedagógica. Fátima, então, decidiu ler a respeito do tema na obra Os Projetos Pedagógicos na Educação Infantil 2008. De acordo com essa obra, é correto afirmar que a documentação pedagógica, falando de documentação pedagógica na educação infantil, que é extremamente importante. E aí fala assim, deve ser construída pelo professor e precisa ser realizada obrigatoriamente em forma de texto dissertativo ou descritivo, atendendo à norma culta da língua portuguesa. Cabe ao docente apresentá-lo ao coordenador semanalmente, ao diretor mensalmente. Nossa, quanta regra aqui, né? E assim, não tem nada a ver com isso, né, gente? Não é dessa forma aí como está colocada, obrigatoriamente, texto dissertativo ou descritivo, tá? Então, fora aqui. Diz respeito aos conteúdos definidos pelos professores antes do início das aulas e que devem ser trabalhados e seguidos durante o ano letivo. As atividades devem ser impressas e idênticas. Nossa, gente, chutou, né? Idêntica. E se você tem um aluno que precisa de uma atividade diferenciada, né? E as atividades impressas na educação infantil e precisam ser aplicadas sem alterações para todos os grupos. Nossa, matou aqui a educação infantil, né, gente? Não dá para responder essa B aqui de jeito nenhum. A C, olha que legal, é construída a partir da observação, dos registros e das interpretações acerca daquilo que acontece em sala de aula, pois é documentado que o grupo realiza conjuntamente, que os professores e crianças desenvolvem a consciência e as consequências de seus atos. Que bonito isso, né, gente? E que é a cara da nossa legislação, da nossa pedagogia, né? Observação, o que acontece em sala de aula, construção desse conteúdo a partir da observação, não é aquele conteúdo que eu vou trazer pronto, sem conhecer minha turma, né?
sem saber como que ela é, sem saber as especificidades, tá? E aí observar o desenvolvimento perfeito, essa alternativa gabarito letra C. Refere-se exclusivamente aos documentos administrativos. Olha como limitou isso aqui, ó, burocrático, administrativo, exclusivamente aos documentos. Não, já limitou demais. Produzidos nos momentos de reuniões da equipe da escola, como as atas de reuniões pedagógicas, listas de tarefa de cada funcionário, formulários aí, burocratizou demais aqui, né? Não dá para responder essa também. Deve ser escolhida pelo diretor e pelo coordenador pedagógico. Aqui, gente, chutou tudo, né? Não, né? Após a decisão da equipe gestora, né? Aquela coisa de cima para baixo. Olha, não tem cara da nossa educação de o diretor decide, o coordenador decide, né? Não tem cara da nossa educação, que eu digo, dos teóricos e da legislação, gente. Mas na prática isso acontece. Gente, você não vai responder a prova de acordo com na escola que eu trabalho é assim. Você não responde de acordo com a prática, você responde de acordo com os documentos teóricos e da legislação que a prova cobra no seu edital, tá? A prova não está perguntando na sua escola, na prática da sua escola ocorre isso. Não tem como fazer isso, né? Não teria sentido. Então, muitas pessoas, elas na hora de responder, elas pensam na prática delas. E aí é importante você estar atento ao que a nossa legislação prevê e o que os nossos autores recomendam, tá? Não é mas na minha escola é muito tradicional, faz assim. Aí você vai e responde. Não é isso, tá? Então, o gabarito aqui, gente, é letra C mesmo, né? Gabarito letra C. Ok, perfeito, tá? Então, essa dica aí, cuidado com isso. Outra obra que cai demais, gente, essa aqui, ó, do Kishimoto. Acho que eu falei certo, né? Na obra Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, bom tempo discorre a respeito da importância da brincadeira de faz de conta para as crianças pré-escolares e afirma que a brincadeira de super-herói pode ser considerada uma forma especializada de jogo de papéis ou sociodramático. A autora cita Levinson, que afirma que brincando a criança coloca-se num papel de poder, em que ela pode dominar vilões ou situações. De acordo com Levinson, acho que é assim que fala, a brincadeira de super-herói. Aqui é uma pergunta bastante específica sobre um autor, mas essa obra aqui também cai demais nos processos seletivos, nos concursos, né, que é jogo, brinquedo, brincadeira e educação. E aí pergunta, valoriza os personagens da mídia e da cultura de massa em detrimento de personagens folclóricos da cultura local, por isso impede a aprendizagem das crianças? Não é isso, né? Não é isso que que o autor aí vai dizer, tá? B, ajuda a criança a construir autoconfiança, leva a superar obstáculos da vida real, como vestir-se, comer um alimento sem deixar cair, fazer amigo, entre outros benefícios. E aí é exatamente isso que Levinson traz, tá? Então é gabarito letra B de bola, tá? Incentiva a violência, a agressividade, a intolerância entre as crianças, não. Amplia o interesse dos meninos por esportes de luta e ao mesmo tempo imprime na personalidade das crianças padrões sociais e comportamentos estereotipados, não. Mostra-se prejudicial e caótica, além de influenciar negativamente na construção de identidades pequenas, também não. Então, gabarito letra B, gente. Aqui, essa é uma questão que a banca sabe que, por exemplo, a pessoa que não leu o autor, né, que não leu esse texto, ela tende a ter uma visão, um senso comum, assim, de que super-herói, né, é ruim. Isso aí é ruim, essas coisas, né, já começa, isso é americano, essas coisas e tal. E não, né, aqui o autor está falando que o papel, a brincadeira de super-herói é importante para a criança construir sua autoconfiança. E quem de nós, né, nunca brincou de super-herói, gente? Isso faz parte da infância, tá? Então, cuidado, né? Porque a gente pode cair no senso comum de achar que isso incentiva a violência, né? Essas concepções nossas que às vezes estão aí por aí, a gente
tenta responder com esse tipo de senso comum e acaba errando uma questão, tá? Zabalza também cai demais, né? Autor muito cobrado. Afirma que quando entramos em uma escola, as paredes, os móveis e sua distribuição, os espaços mortos, as pessoas, a decoração, entre outros elementos, tudo nos fala do tipo de atividades que se realizam, da comunicação entre os alunos dos diferentes grupos, das relações com o mundo do externo, dos interesses dos alunos e professores. Ao se referir ao espaço na escola, esse autor apresenta e diferencia dois termos, o espaço e o ambiente. Segundo Zabalza, o termo ambiente refere-se também a uma questão de um autor que é bastante cobrado aí, né? Então, você teria que saber aí a concepção de ambiente desse autor. Aí coloca aqui, o conjunto do espaço físico do mobiliário, ou seja, os locais para atividades caracterizados por objetos materiais didáticos, móveis, decoração, significa uma sala de aula vazia depois que os alunos vão embora. Aos espaços físicos vazios que compõem a escola, equivale ao croquis do prédio. Na sala de aula seria composto somente por paredes, portas e janelas, sem a presença de material mobiliário. C, exclusivamente a decoração dos espaços da escola, cores quentes ou frias, sua tonalidade nas paredes, cartazes de decoração, desenhos de personagens infantis nas paredes e nos muros da escola. AD, ao conjunto do espaço físico e as relações que se estabelecem nele, afetos, as relações interpessoais entre as crianças, entre crianças e adultos, entre crianças e a sociedade em seu conjunto. Então veja que a alternativa D, gente, ela traz essa concepção de ambiente mais ampla. Né? Você vira que um fica exclusivo a prédio, a parede, né? Aqui não, é o conjunto do espaço físico e as relações que se estabelecem nele. E é claro, gente, cada um de nós estabelece relações com o espaço físico, né? E isso é importante. Aquele espaço físico tem um significado para uma pessoa, e aí você constrói ali uma relação com aquele espaço, uma relação com as pessoas dentro daquele espaço, né, essas relações interpessoais. Então, gabarito letra D é realmente ali a alternativa que é mais, aquilo é o pensamento mais amplo, né, mais rico, vamos dizer assim. Aqui, e apenas aos locais de uso administrativo ou específicos para alimentação e higiene da escola, a sala do diretor, a sala dos professores. Percebe? São limitantes, né? Essas alternativas. Essa é a mais ampla. Isso que eu penso. Na hora que eu não conheço um autor, eu penso assim, bom, a maioria dos autores, né, pensa nessa questão da amplitude, então eu vou sempre nessa alternativa quando eu não conheço o autor ou não tive oportunidade de ler, tá? 28, gabarito, letra D. Vou falar mais um, né, autor aqui para a gente encerrar essa análise, tá? E aí a gente vai mostrar um pouquinho da prova de português e matemática, porque são muitos autores aqui para não ficar um texto longo e também as questões são longas. Aqui o clássico Vygotsky, né? De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, ou seja, instrumentos linguísticos construídos na experiência social. Sendo assim, Oliveira afirma que na medida em que a educação infantil amplia as experiências linguísticas da criança, ela cria melhores condições para ampliação também de seu pensamento. Por isso, a educação infantil deve prever um trabalho sistemático de exploração da linguagem verbal, a fim de garantir experiências de narrativas e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais escritos. A autora apresenta e defende algumas possibilidades para realizar esse trabalho com crianças de 3 a 5 anos. Entre as possibilidades de trabalho mencionadas pela autora, é correto citar. Então aí a questão 29. Brincar com parlendas, cantigas, brincadeiras tradicionais, conversar, ouvir e recontar história, ler e escrever. De cara já veio aqui o que a autora pensa, né? O que ela menciona aqui como essa atividade. Brincar com parlendas, cantigas, brincadeiras tradicionais, conversar, ouvir e recontar histórias, ler e escrever. Gabarito já é a letra A, tá, gente? Já é a letra A.
Apresentar as letras do alfabeto para a criança a partir de 3 anos, uma letra por vez, fazer a roda de conversa, ensinar a escrever o nome completo. Veja que aqui já começa limitando, né? Uma letra por vez, entendeu? Alfabetizar utilizando de métodos de prontidão, com exercícios repetitivos, ó, repetição. A gente já viu outra questão, essa aqui, né? Não é a cara dos nossos autores pedagógicos isso, certo? Ensinar a memorizar ó, o nome das letras, né? Também, olha aqui, ó, após o amadurecimento psicológico e biológico das crianças, conversar com as crianças utilizando palavras no diminutivo, né? Cantar e adotar a não. Então, realmente, letra A, gabarito letra A. Percebe que pelas alternativas você conseguiria aí mesmo, né? E buscar a alternativa correta. Então, gente, é importante você pensar nisso, nessa amplitude, é importante você olhar aí os autores que são clássicos, aí como eu mostrei aqui. Eu não vou comentar aqui, mas vou mostrar outro que cai aqui bastante também, a Celina Alves aqui, uma autora que cai bastante, Smalley, né, acho que sempre erro o nome desse, né, Smalley, acho que é assim. Também cai bastante, são autores, autoras, né, que caem muito aí, então é importante você estar atento, se pegar um resumo dele. Quero comentar aqui rapidamente a prova de português, só para mostrar para vocês, né, sem pretensão nenhuma, ó, clássico aqui, ó, ler o texto e responder a questão de número 1 a 5. Clássico, clássico, clássico. A RBO, ela um pouco segue, né, essa tradição da VUNESP. Aí o que eu aconselho? Sempre olhe as perguntas de 1 a 5 antes, para ver o que ele está perguntando. Ó, fala do quarto parágrafo, o que eu recomendo? Numera os parágrafos na prova. Escreve aqui, ó, primeiro, segundo, né? Escreve aqui segundo parágrafo, para facilitar a localização. Terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Isso ajuda na hora que você for responder, você já tem ali do lado identificado quais são os parágrafos. As questões, a primeira, né, clássica aqui, perguntando uma interpretação do texto, né, então do texto que você lê aqui. Então é importante você saber qual pergunta, porque na hora que você for ler, você já vai com o olhar mais atento, tá? Sentido figurado, clássico também da VUNESP. VUNESP é uma interpretação de texto, número 1. Segundo, sentido figurado, buscando aí que você veja no texto qual expressão está sendo usada em sentido figurado, né? No caso aqui seria a alternativa C, né? Muitas meninas não enxergam nas profissões de ciências exatas porque não tem em que se espelhar aqui. Espelhar aqui está no sentido figurado, não no sentido de espelho aqui, né? Mas no sentido figurado mesmo da palavra espelhar, não no sentido de reflexo ali, um espelho físico, não é isso, tá? Mas de exemplo, né? Enfim, aqui o gabarito na número 1, o gabarito é letra C, né? Só para vocês, quem quiser dar um pause aí no vídeo, ler o texto, né? Ler o texto aqui com calma, ó. Dá um pause no vídeo, ler o texto com calma. Aí você vai responder aí, gabarito letra C. Aqui, ó, assinale a alternativa em que a circunstância indicada nos parênteses é a mesma que se lê no vocábulo destacado. Aqui perguntando sobre modo, companhia, tempo, dependência, conformidade. Aqui o gabarito é letra E, né? Para Carolina Brito, coordenadora do projeto Meninas Ciência, aqui o para no sentido de conformidade, tá? Então também é uma questão que apresenta bastante. Aqui, norma culta do padrão da língua também. A banca adora perguntar essa norma culta. Aqui o gabarito é letra D, né? Gabarito letra D da norma culta. Também uma questão clássica. Então você precisa estar atento nisso. Aqui, ó, quarto parágrafo, né? Por isso que eu falei que é importante nomear, né? Os parágrafos para você aprender.
Vou só dar o gabarito aqui, letra A, provocados para, certo? Outra questão, ó, novamente texto, e para responder de 6 a 11. E a mesma metodologia, você vai lá, né, olha aqui, nomeia os parágrafos, ó, porque ele vai perguntar de parágrafos, então sempre coloca aqui do lado, porque isso ajuda a você identificar, né? Aqui, ó, uma pergunta de interpretação de texto, a primeira de interpretação de texto. Aqui uma pergunta de sinônimo, está perguntando demover, né? Demover aqui no caso é dissuadir, o gabarito. Aqui na 7, o gabarito é letra D, receosa. Na 5, que eu não falei aqui, certo? É A, provocados para, gabarito. E aqui, ó, empregados com sentidos que se opõem, né? Decidido, aprendido, convocar, ler, o que se opõe aí, certo? Também a banca gosta muito disso, alimentados e reprimidos aqui no terceiro parágrafo, gabarito, tá? Também norma padrão da língua, ó, vê como se repete aí, padrão da VUNESP, né? Repete. E aqui é gabarito letra A, certo? Só para mostrar para vocês aqui o que costuma cair bastante, ó. Norma padrão, colocação pronominal, emprego de pronomes. A VUNESP cobra muito isso, emprego de pronomes. Então você precisa estudar emprego de pronomes. Aqui o gabarito é letra I, tá? Na 12, crase, gente, crase. A VUNESP sempre traz uma questão de crase. E aqui o gabarito é letra D, tá? Letra D. Então é importante você estar atento, porque se você sabe que cai crase, gente, estuda, porque é um pontinho. Sempre uma historinha em quadrinhos também aparece aqui, né? Uma tirinha, né? Melhor dizendo, uma tirinha. E aqui, ó, da 13 a 15, é importante você lá ver o que ele está perguntando. Então é meio clássico aí da VUNESP, tá? A 13 aqui é a B, né? 13 é a letra B. Aqui, ó, também interpretação de texto. Então você já viu 3 questões de interpretação de texto. Por isso que eu falo, é importante o candidato ter o hábito da leitura, porque isso ajuda na interpretação. Aqui, pontuação correta, emprego de pontuação correta. Na 14 aqui é a B, certo? Na 15, ó, outra coisa que a banca adora, concordância verbal ou nominal, cai demais, a VUNESP sempre está cobrando. Aqui na 15 é a C, gabarito, né? Então esteja atento a isso. E matemática, gente, ó, aqui matemática, você precisa entender a banca, ó. A banca gosta de trabalhar com fração, certo? É uma característica da VUNESP, então se você não sabe fração, gente, corre atrás, trabalha isso, foi isso que eu fiz. O grande diferencial meu nos últimos concursos tem sido fração. Gabarito dessa aqui é letra D, tá? Porcentagem é clássico da VUNESP, sempre cai porcentagem, então treina bastante exercício de porcentagem. Aqui o gabarito é a letra E, né? Essa questão aqui 18, gente, toda a prova da VUNESP tem uma dessa aqui. Um professor precisa preencher um determinado número de relatórios. Se ele preencher 8 relatórios por dia, levará 2 dias a mais do que ele deveria preencher por 10 relatórios. Sempre cai essas questões aqui. Então, se você não sabe fazer esse tipo de questão, procura vídeo na internet, né? Tem um monte de gente boa aí que vai fazer você entender. Aqui a B é número 80. Tabela, né? Tabela, a banca também gosta de trabalhar bastante com tabela, né? E aqui ela faz aqui uma coisa até fácil de calcular, que é média das massas. Então você precisa saber calcular a média, porque a VUNESP sempre traz uma questão sobre média, e é super fácil isso, gente, não é tão complicado. Aqui é gabarito letra A, tá? Para você calcular a média aqui, isso aqui é tranquilo, dá para você conseguir preencher aí. Aqui, ó, novamente, ó, fração, tá vendo? Então é importante você saber fração, certo? Esse aqui é gabarito letra C, certo? A 21 aqui também outra questão clássica, que uma empresa recebeu 180 currículos de candidatos a vagas oferecidas. O funcionário encarregado desse analisa em média 8 currículos a cada 30 minutos.
manter sempre essa mesma média, esse funcionário, análise de todos esses currículos será AD. Então, também questão clássica aí, 11 horas e 15 minutos, converter minuto para hora. A banca também gosta muito desse tipo de questão, então você precisa estar atento a isso. Sobre preços aqui também, né? Outra questão clássica aqui, ó, na cantina de um colégio onde todos os salgados têm o mesmo preço, dois salgados mais um copo de suco custa R$7. Sabendo que a diferença entre o preço de um salgado e o preço de um copo de suco é 0,50, então o preço que você paga na compra do salgado mais copo de suco é. Questão clássica também, gente. Na internet tem várias pessoas que trabalham essas questões, porque assim, sempre cai isso aqui. Aqui a alternativa é A. Então, vale a pena. Calcular a área também é fundamental, a área quadrada aqui, retangular, você precisa saber calcular isso, treine bastante isso, que a VUNESP adora geometria, né? Cálculo aqui de área, então aqui no caso é a letra D, tá? Aqui, ó, novamente, ó, aqui calcular volume, né? Nesse caso aqui de um prisma reto de base retangular com 35 de altura, a largura indicada também. Isso aqui você consegue fazer até com regra de 3, né? Mas é importante você estudar isso aqui, porque sempre cai questão de geometria na prova da VUNESP. Então é importante você saber que o gabarito é letra B de bola, tá? 15 centímetros. Uma questão aqui que fala sobre bandeirinhas, sequências, né? Seguindo a mesma ordem de cores conforme mostra a figura. Aqui uma questão um pouquinho de lógica aqui, tá? Então, a questão número 25 às vezes aparece também, não é tão comum, mas aparece aqui. Aqui no caso a resposta é verde, né? Enfim, aqui já vem a prova de conhecimentos pedagógicos. Gente, a ideia é mostrar mesmo a prova, né? Não pretendo explicar matemática para vocês, seria muita ousadia da minha parte fazer isso. Mas a ideia é que vocês conheçam a prova. E assim, a VUNESP tem um padrão, né? Vocês viram lá, crase, né? Sempre aparece uma questão de crase, interpretação de texto, pelo menos 3, análise de tirinha, norma culta, sinônimo de palavra, sentido figurado. É a mesma coisa. Matemática, as mesmas questões que estão ali. Geometria, regra de 3, porcentagem, fração, as mesmas coisas, gente. Então, o que você tem que fazer? Pegar provas, ir lá e fazer os exercícios. Não consigo fazer isso. Procura na internet quem explica, tipo aquele exemplo de matemática que eu falei que sempre cai lá. Eu trabalho tantas horas e produzo tanto em tanto tempo. E se eu trabalhar em tantas horas, quanto que eu vou produzir? Isso aí, gente, é clássico da banca, tá? Clássico da banca. Então você tem que resolver, calcular uma área de quadrado, um volume. São coisas que a VUNESP sempre cobra. Se você pegar as provas e analisei várias da VUNESP, por isso que eu me dou bem com a VUNESP hoje, porque eu analisei, eu falei, tem um padrão, é sempre isso, sempre isso. Então, se eu identificar o padrão e estudar aquilo, eu vou saber fazer, certo? Inclusive em matemática, que eu sou, né, muito mais ou menos. Então, é uma dica para você que vai fazer VUNESP. Claro que isso é um processo, você vai construindo, né, isso, e aí você vai melhorando. Então, quando você saca o que a VUNESP cobra de português e de matemática, você consegue ir muito bem, aí você passa a amar a banca e não odiar, né? Esse é o segredo. Foi assim que eu consegui, por exemplo, ficar em primeiro lugar numa prova da VUNESP, entendendo a prova, simplesmente. Simplesmente entendendo o que a banca cobra, entendendo que em legislação há aquelas trocas, né, de números, então quando eu estudo, eu já estudo mais atento aos números, entendendo que se eu compreender ali o espírito, a essência do autor, eu consigo responder muitas questões mesmo não tendo lido os autores, e é isso que faz a diferença, tá bom, gente? Um grande abraço e boas provas aí quem vai fazer a VUNESP, tá? Legal, um abraço.